ó nosso Pai. É um imenso prazer estar junto com todos vós, uma grande alegria para mim, estar contemplando cada irmão e cada irmã, conhecendo mais essa partícula da família de Cristo na Terra. Eu sou grato a Deus pela maneira que Deus permitiu que eu assim tivesse uma intimidade com Ele. Como todos nós já sabemos pelas Sagradas Escrituras, no princípio de todas as coisas, Deus fez uma aliança com Abraão, e Abraão para com Deus. E a promessa dele se perdura, se concretiza e é vívida. Vivemos isso. Eu, de uma família tradicional ortodoxa racídica, judeus ortodoxos são judeus oficiais por Israel, que mantém o judaísmo no mundo. Tudo o que se faz, casamentos, circuncisões, documentações, é pela ortodoxia. A linha original, existem cinco ramos do judaísmo. O oficial é o judaísmo ortodoxo. Dentro desses grupos temos o racídico, o Lubavitch e os Ataguedim, Naturei Kartá, de uma englobação ortodoxa. A palavra ortodoxa é comunhão verdadeira. Então são judeus que seguem 613 normas diárias, do momento que se levanta ao momento que vai dormir. Desde alimentação a prescrições de vivência, estudo, legislativa, trabalhista. O judeu vive 70% da sua vida no ócio religioso. Tudo que ele faz se dedica a Deus. Há um grão que ele pega, há uma partícula de água que ele consome. Dá graça em tudo por tudo. Ele vivencia. Torá no judaísmo é prática, não é só teoria. Um judeu que vive Torá, ele pratica a Torá. E pela misericórdia de Deus e de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, minha mamãe, numa certa época, foi acometida de uma enfermidade, uma necrose medular, que acabou causando a dissolução total na cartilagem e nos ossos da minha mãe. Isto causou uma paralisia total e avançou aos órgãos de seu corpo. E ali então ela foi internada e não tinha o que fazer nem desespero dos médicos e da nossa família. Ali então foi feito todos os exames possíveis. E ali veio o médico, na época o Dr. Zerbini, creio que muitos, alguns lembram, foi o primeiro cirurgião que fez o transplante de coração de um boiadeiro. Ele também passou a estar diagnosticando o caso de minha mãe, na época, e aquilo foi muito difícil para nós, porque ele falou assim: olha, deve ser uma enfermidade muito rara, nós não temos conhecimento na patologia, mas nós vamos comunicar os melhores médicos dos Estados Unidos em Nova York e vamos estar vendo o que nós podemos fazer. Se vocês têm dinheiro, gastem. Se vocês não têm, consiga. Meu papai, num desespero, falou: o que for possível, doutor, faça. O possível e o impossível na medicina. E ali então o Dr. Zerbini comunicou uma junta médica americana e veio para o Brasil. Os médicos vieram, minha mãe foi cobaia durante 6 meses. Paralisada ela estava, paralisada ela continuou, foram embora. Gastamos o que nós tínhamos e o que nós não tínhamos. E ali então, aquela situação ficou muito difícil. Nós chamamos os melhores rabinos, nós chamamos os melhores cabalistas. Veio um rabino muito famoso de Israel, conhecido entre nós como Baba Sali, pai da oração. Um rebbe muito considerado. Ali ele fez o que era possível dentro daquilo que era o ministério dele, dentro do judaísmo religioso de fé. Nada aconteceu. Começou um caminho de Deus na vida de minha mãe, na vida da minha família e na vida de muitos israelis ortodoxos.
Ali então a minha mãe ela começou a fazer um autoexame de consciência. Porque o porquê que ela estaria passando por aquilo? Alguma coisa ela cometeu? Alguma falha ela teve? Ela começou então a fazer um autoexame de consciência desde a sua infância até o presente momento que ela se encontrava. A não ser as falhas e corriqueiras e erros que nós temos, comuns, falhas e errantes, somos humanos. Perfeito Deus e seu Filho, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Só que na época ela não conhecia o que era Jesus Cristo. Ouvia-se falar, o que os livros contavam, o que a história deixava. Um grande rabino, sim. Messias, não. Rabino, sim, porque ele tinha um título chamado pelas escrituras Rabi, Raboni, mestre, instrutor. Ele tinha esse título porque então ele tinha o reconhecimento de um rabino. Suas práticas foram maravilhosas. Judeus, judaísmo e rabinos não descarta. Foi um grande judeu, foi um grande rabino, foi um grande sadiquim, homem justo, um homem santo que passou na terra. Operou milagres, fez obras da parte de Deus. Mas Messias não. Então nós tínhamos aquele diálogo em casa. Tínhamos amigos que vinham ao comércio de meu pai, falava com ele, mas a sua esposa está na situação. É simples. Se o senhor quiser, nós podemos ir na sua casa fazer uma oração. E Jesus é poderoso para libertá-la. Meu pai sorria para eles e falou assim: mas o que leva o senhor crer que Jesus é o Messias? Mas olha, ele operou tantos milagres, as escrituras, os evangelhos atestam disso. Está ali escrito. Então, veja bem, o senhor não crê que poderoso é Jesus Cristo, porque ele ressuscitou os mortos, ele multiplicou os pães, ele transformou água em vinho? Meu papai então falava assim: veja bem, se Jesus é Messias, Moisés também é. Moisés? Mas como é Moisés? Então, o seu Jesus, Messias, ele transformou a água em vinho. O nosso profeta Moisés transformou a água em sangue. O seu Jesus transformou e multiplicou os pães e os peixes. O nosso profeta Moisés veio com que caísse maná do céu, o pão celestial. Mas ele ressuscitou pessoas mortas. E Moisés erigiu uma serpente de cobre que livrou centenas e dezenas de milhares de pessoas da morte. Qual desses dois é o Messias, concernente a milagres? Ali então a pessoa se calava e ia embora. Muitas das vezes vinham outras pessoas amigas, também evangélicas. Olha, eu insistia-se em fazer uma visita à minha mãe. Meu pai então ele se cansava e dizia assim: vou fazer uma pergunta ao senhor. Nas escrituras diz: quem é a raiz? É Israel. Quem é galho? É vocês, gentios. E quem sustenta a árvore? A raiz ou os galhos? O pessoal baixava a cabeça e ia embora. E assim foi se levando-se as consequências da nossa vida, foi passando os meses. A minha mãe pediu um sinal para Deus, porque ela queria saber se aquela situação que ela estava vivendo era para a morte ou para que o nome de Hashem, nome de Deus, fosse glorificado na terra. Ela pediu um sinal a Deus. Ela me necessitava e precisava. E de repente, no dia seguinte, apareceu no quarto de minha mãe para fazer uma visita um senhor cristão. E ali ele entrou junto à sua esposa e falou: a senhora é a senhora que está com a enfermidade de um caso raro assim? Assim, falou: sou eu. Com muita dificuldade ela mexia a cabeça de um lado para o outro e ela estava ligada por 18 aparelhos, porque paralisou seu rim, paralisou o baço e tantos órgãos mais. E o médico ainda disse: se continuasse progredindo aquela enfermidade, ia chegar ao cérebro, ao coração, e ela iria falecer. Se estabilizasse, ela iria passar o resto da sua vida em um estado vegetativo ligado por 18 aparelhos. Esse era o diagnóstico e essa era a vida de minha mãe. E ali então aquele senhor chegou e falou assim: você tem pedido a Deus o porquê que você está nessa situação, se essa enfermidade era para a morte ou para o nome dele ser glorificado. Hoje
o Senhor lhe manda uma palavra. 37 de Ezequiel, o vale da visão de ossos secos. Os ossos da minha mãe ficou todo solto dentro da carne. Absorveu a cartilagem, é que dá ligadura nos ossos. E ali então, ele disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para o nome de Deus ser glorificado. Fez uma oração e foi embora. Minha mãe achou estranho aquilo tudo, porque aquele homem falava, explicava e orava em nome de Jesus. Meu pai jamais podia imaginar e sonhar que teve um homem daquele no quarto de minha mãe fazendo o que fez. Ali então, como toda tarde meu pai lhe chegava, visitava minha mãe morrendo de medo, não mencionou uma palavra sequer do que tinha ocorrido. Meu irmão mais velho que acompanhava minha mãe no quarto, tinha saído para tomar um lanche, graças a Deus, porque senão seria impossível ele permitir aquele homem entrar ali. E ali foi passando-se os dias. A minha mãe encheu-se de fé. Algo que estava se apagando cresceu novamente dentro dela. Ela mandou chamar a equipe médica e o Dr. Zerbini e falou assim, Dr. Zerbini, o senhor providencia um atestado de responsabilidade porque o meu marido vai me tirar daqui do hospital. Ele virou para minha mãe e falou, Leonor, vamos fazer uma coisa, se você mexer um dedo sequer, um dedinho sequer, um mínimo movimento, milimétrico que seja, eu te dou alta. Mas se você não mexer, você vai continuar aqui porque é impossível você ir para a sua casa, você vai ter que adaptar no seu quarto uma mini UTI. Você tem condições para isso? Você vai se remover daqui para a sua casa, vai dar trabalho à tua família, você vai ter que pagar enfermeiras para cuidar de você. Aqui você tem tudo no hospital. Você tem que se conformar com a situação que a vida está lhe impondo. Aceite. Olha, doutor, até aqui vocês mexeram, até aqui eu me dispus à ciência. Porque vocês são constituídos por Deus na terra também. Mas de agora em diante eu vou me colocar plenamente nas mãos de Deus. Ele falou, mas Leonor, você está ligado por 18 aparelhos. Você tem noção do que é isso? Ela falou, tudo bem, eu sei o que está acontecendo. Mas daqui 8 dias eu vou estar na minha casa. Ele olhou para ela e falou, dizem o ditado que a fé remove montanhas. Eu não acredito, é impossível. Mas, se você tem fé, é uma particularidade sua e do teu Deus. Foi-se embora. No dia seguinte, a cada dia que se passava, um aparelho era desligado de minha mãe. Mas continuava paralítica. A cartilagem continuava extinguida. Passou-se 8 dias, lá estava meu papai assumindo a responsabilidade e minha mamãe sendo levada para casa. Chegou-se em casa, veio-se novamente uma outra pessoa, um outro senhor junto à sua esposa para fazer visita à minha mãe. Ali então veio visitar a minha mãe. Meu papai novamente não estava em casa. Novamente o meu irmão tinha saído. Eu estava na escola. Eu ficava o dia inteiro, escola Betiakov ali em Genópolis, escola ortodoxa para crianças. Nós temos escola desde o prezinho ao 3º colegial só nosso. E ali então, aquela visita novamente veio algo diferente para minha mãe. Uma senhora veio ensinar a minha mãe como que ela podia melhorar as suas orações. Novamente, ela vem ouvir algo diferente. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Ela falou assim, por que a senhora não começa a orar com plena fé que a senhora já tem, colocando um combustível maior, chamado Jesus? Mas olha, o nosso Messias não veio ainda, nós estamos agora, se vocês creem em alguma coisa, eu até compreendo o lado de vocês, meu marido, a minha família, jamais. Eu sempre compreendi que onde há fé, aonde existe um povo que adora a Deus em espírito e verdade, tudo se move, tudo acontece. Mas é difícil para mim entender e compreender. Porque o nosso Messias ainda não veio, virá. Ainda nós temos uma oração diária, no final dela nós temos uma oração que diz, por mais que tardará o Messias em vir, nós nunca deixaremos de aguardá-lo. Então o nosso Messias não veio.
Mas Jesus é o Messias. Mas como que ele é o Messias? Sim. Diz os Nevim, os Ketuvim, a própria Torá, que o Messias virá trazer paz nos 4 cantos da terra, reinar sobre o seu povo. Esse Messias diz que veio jogar pai contra filho, filho contra pai. Errado. Ele sentaria no trono de Davi. Ele não sentou. Seria o rei de Israel. Ele não reinou. Sim, vocês entendem, por um lado, como vocês vivem lado espiritual. Mas nós esperamos também junto do espiritual literal. Então fica difícil. Muito difícil para mim. Então, a senhora tem que aprender algo. Que a fé é tudo, como a senhora sabe. E tocar o sentimento de Deus. Falar com Deus é uma coisa, tocar o sentimento de Deus é outra. Ela começou a compreender com muita dificuldade as coisas de Deus, do Espírito, do renovo. E ali então foi feita uma oração, eles foram embora. E dali em diante começou a minha mãe, nas suas orações, a acrescentar daquele dia em diante: agradeço Deus por todas as coisas, encerrava, e peço isso no nome do teu filho, o Messias, Yeshua, Jesus. E ela fazia em silêncio essas orações. Um dia eu chegando, meu irmão é mais velho, eu lembro: mãe, parece que o professor orar alto, eu não entendi muito bem. A senhora está bem? Porque se comentava os meus tios e tias, essa enfermidade é tão grave que provavelmente, se não mexer na cabeça dela, como o médico disse, se continuar progredindo, como não estabilizou, deve ter afetado algum neurônio dela. Então, algumas coisas pode ser que não aconteça naturalmente, vai fazer muita coisa errada, vai falar palavras que não condiz. Mas não, sua mente estava sã e plena. E ela começou a receber telefonemas desse casal. Um dia, uma senhora morando no mesmo prédio, ela chegou e disse à minha mãe: olha, eu moro aqui no prédio, eu sei que vocês são judeus, e eu senti da parte de Deus de vir fazer uma visita aqui para a senhora. E aí minha mãe perguntou: mas olhou os trajes dela, e é de uma determinada denominação, se fizesse quase como os judeus ortodoxos. Ali então ela falou: mas a senhora é israelita? Ela falou: não, eu não sou, eu vou dizer assim, não sou de nascimento, mas sou espiritualmente israelita. Eu sou filha de Abraão pela fé e confirmada pelo sangue do Cordeiro. Não, mas então você é uma cristã. Eu sou. Então você não fale que você é cristã aqui em casa, porque senão você não vai poder entrar nunca mais aqui. Meu marido não pode ouvir, meus filhos, nenhum parente meu aqui, nem sequer a empregada, porque senão vai ser complicado. Ele falou: não, pode ficar em paz. E eu falei: olha, eu vim aqui rapidamente só para dizer que o que a senhora precisar, eu moro aqui perto, a senhora comunica, está aqui o andar, está aqui o número, pode comunicar a empregada, ela pode ir, a gente se precisar de dormir, passar a noite. Passaram umas horas conversando, distraindo, porque a senhora passa o dia inteiro na cama. Então, eu estaria à disposição. Mas eu vim aqui por um propósito rápido. Eu vim orar pela senhora. Eu falei: meu Deus, mas como que todo mundo vem orar para mim assim, de uma hora para outra? E nunca me viram, nem eu vi eles, e vêm orar para mim. E ali então, eu falei: olha, está na hora do meu esposo chegar. Seja rápido a sua oração. E ela então abriu a sua bolsa e tirou um véu. Minha mãe assustou mais ainda. Falou: mas você não é israelita. Nós, judeus ortodoxos, cobrimos a nossa cabeça também com véu. E ali foi feita a oração em nome de Jesus. E minha mãe, então, daquele dia em diante, ela falou: não é possível. Não existe coincidências. Para o judeu também não. Tudo é mover por Deus. Não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade e a permissão dele. Ali, então, ela criou coragem. A minha mãe começou a orar, independente de ser baixinho ou não, em nome de Jesus. Meu pai, um dia chegando, falou: minha esposa não está bem. Vou chamar o médico. Chamou o médico veio, consultou: não, ela está ótima, a pressão dela está bem, tudo. Isso é paralítica, só isso. O problema dela é esse, ela está tomando os remédios, tudo. Mas ela não tem nada mentalmente. Então não é possível. Mas o que está acontecendo? Olha, acontecendo que ela está orando em nome de Jesus. O médico também judeu, falou: realmente nós temos que
examinar um pouco melhor o caso. Isso é normal no meio do judaísmo. Ali então se redobrou os cuidados, meu papai então ele começou a investigar. Algo estranho tem, não é possível. Aqui em casa nunca se proferia isso. Se o meu pai estudava alguma coisa do Novo Testamento, que tinha a sala dele, a biblioteca dele, ninguém entrava, a não ser eu, os homens da casa, as mulheres não tinham acesso, estava trancado na chave. Então, Bíblia nenhuma ela leu, o Novo Testamento nenhum aqui em casa tem, mas é na minha sala, não tem. Ninguém conversa certo nenhum aqui com ela. Está complicado. Então, vinha as visitas em casa, os meus tios, as minhas tias, meu pai fazia questão de ficar perto, procurar o que você conversou, o que vocês falaram. Todos judeus ortodoxos, a conversa única, Torá e mais nada. A minha mãe, recebendo os telefonemas um dia, meu pai atendeu. Meu pai atendeu, e ali então a pessoa falou assim, por gentileza, eu gostaria de falar com a senhora Leonor. Ela se encontra, quem gostaria? Aqui é o esposo dela. Ah, sim, o senhor é esposo dela. Não, é que nós gostaríamos de visitá-la. Eu falei, mas vocês são da família, vocês são amigos, quem são vocês? Olha, nós somos amigos, assim, distantes. Amigos distantes? Eu não conheço amigos distantes. Conheço amigos próximos. Mas tudo bem. Meu pai muito esperto. Pode vir sim, estaremos com prazer em recepcioná-lo. Deve ter alguma coisa errada nisso aqui. Amigos distantes, ele ficou. Pode vir hoje, de preferência, das 6 horas da tarde em diante. Horário que ele estava em casa. E ali então veio um grupo de 5 mulheres cristãs. Chegou, a empregada abriu a porta, elas estenderam a mão, prazer em conhecê-lo. O judeu ortodoxo tem um hábito, ele não dá a mão para a mulher, costumes do judaísmo. E ali então ele ficou assim, mas quem são as senhoras? Ah, nós somos amigas da sua esposa. Ali estava aquela senhora que morava no prédio, amigas da minha esposa. Mas eu nunca vi nenhuma das festas da família, nenhuma das formaturas dos meus filhos, e nenhuma das festividades israelitas. Não, mas eu moro aqui no prédio. A senhora mora no prédio? Muito bem. Então entre. Deixou à vontade e ficou ouvindo a conversa delas atrás da porta. Elas conversavam baixinho. Então ele ouviu assim, então, a senhora pode vir aqui, comunique ele lá, que de 15 em 15 dias nós podemos fazer um serviço religioso. Serviço religioso, se as mulheres não são judias, mas o que é isso? E elas saíram e falaram, por gentileza, eu gostaria de saber o que vocês já conversaram com ela, do negócio de serviço religioso, vocês são judios? Nós não somos, nós não somos, nós somos servas de Deus. Servas de Deus, vocês ajudaram muito. Vocês são o quê? Vocês prosseguem o quê? Nós somos cristãs. Cristãs? Na minha casa? Não, espera um pouco. De jeito nenhum, vocês estão enganados, vocês estão em casa errada. É casa de judeus. E não, mas somos a minha sua esposa. Falei, não é assim. Vocês, por favor, se retirem da minha casa imediatamente e não retornem mais. Eu estando ou não estando, eu vou colocar uma pessoa para ficar aqui, vocês não entram mais. Vou deixar na portaria avisado isso. E ali então a minha mãe começou a se entristecer muito e começou a insistir para com meu pai que ela queria que tivesse de 15 em 15 dias um serviço cristão ali dentro de casa. Aquilo foi martirizando muito a família, aquilo foi desgastando todos os dias, era a mesma coisa. Minha mãe, louca, não estava, com problema ela não estava, mas aquilo atrapalhava muito a nossa vida. Meu pai, então, com medo que a minha mãe ela piorasse a situação e amor a ela, ele falou, olha, eu vou tirar toda a minha responsabilidade espiritual sobre você, mulher. Se você quer que esteja serviço em casa, tenha para você. Daquele dia em diante, meu papai começou a dormir em quarto separado. Começou a mudar em casa as coisas. Como você quer que tenha esse serviço, você sabe que esse Jesus não é o Messias, você sabe que confusão que você está fazendo. Eu sei que o desespero tem te tomado a situação dessa enfermidade, mas do jeito que está não pode ficar. Você quer assim? Não, eu quero que essas mulheres venham orar por mim. Eu estou esperando em Deus, você sabe disso. Falou, mas você precisa esperar nesse Jesus também? Ela falou, também. Então de hoje em diante, nós só conversamos o que é necessário entre nós. Ali então a minha mãe chamou aquela senhora e falou, de hoje em diante pode marcar que daqui em 15 dias será um culto na minha casa. E ali vinha
Meu papai estipulou-se as normas, meu papai ficava em casa, meu irmão saía, eu ia para a comunidade, meu irmão ia fazer estival, meu irmão é mais novo também, e ali então tinha-se o serviço, cantava-se os louvores, tinha-se as orações. Meu pai nunca compreendia, não aceitava aquilo de hipótese alguma. Inclusive vinha alguns, uma vez veio um senhor cristão e falou assim: por que o senhor não crê que Jesus é o Messias? Olha, se o senhor crer, o senhor vai ter que transformar a sua vida. Por quê? O senhor ficou mais rico ou mais pobre? E assim meu papai tratava bem drasticamente, ríspido, muito mal educado essas pessoas. Foi-se passando-se os meses. Chegou em um determinado serviço desses que era tido em casa. Minha mãe, então, ela pediu para o Senhor. Ela falou: Deus, em nome do teu filho. Ela já falava normalmente, Jesus em casa. Em nome do teu filho lhe peço. Eu preciso de uma certeza da tua obra na minha vida. Num desses serviços, o servo de Deus sendo usado por Deus, disse: Leonor, Deus toca no meu coração para te falar algo muito forte. Você não vai entrar o ano novo nessa situação que você se encontra, mas andando com as suas próprias pernas. Olha que responsabilidade para fazer isso para uma mulher. Já estou com os melhores médicos dos Estados Unidos. Meu pai ouviu aquilo, levantou da sala, abriu a porta, pegou aqueles homens pelo braço e falou: vocês vão sair da minha casa agora. Vocês não estão imaginando o que vocês estão fazendo na cabeça da minha esposa. O senhor está prometendo algo falso para ela. Você está dando uma falsa esperança para ela. Ela vai se entregar totalmente nessa esperança, sendo que isso não vai acontecer. O senhor não tem vergonha? O senhor não tem escrúpulo de falar isso para uma mulher que está em estado vegetativo? Não vai andar nunca mais. Não porque Deus não queira, porque a vontade dele é assim. Ele se comprazeu de acontecer isso, seja feita a vontade dele. Mas na minha casa eu não admito o senhor vir dar falsas esperanças. Que o senhor crê nesse Jesus como o seu Messias. Problema de cada um. Mas agora o senhor já está passando dos limites dentro da minha casa. Vocês não apareçam mais aqui. Quando eles estavam saindo pela porta, ele reafirmou: Leonor, não esqueça. Você não vai entrar de novo nessa situação, mas andando com as suas próprias pernas, porque Jesus vai fazer uma obra na tua vida. E foi embora. A mãe se pegou com toda a firmeza naquelas palavras, e ali então ela foi passando seus tempos. Chegou a época da véspera, chegou o dia, e ali então minha família, ela comunicava: olha, antes do ano novo, Deus vai fazer uma obra, Yeshua vai fazer uma obra. Minhas tias concordavam, achando que ela estava louca. Ah, sim, com certeza, vai fazer. Sim, ótimo, maravilha. Quem sabe a gente pode marcar um chá, a gente pode ir juntos, quem sabe a gente pode até andar de bicicleta juntos. Assim era constantemente. E a minha mãe: não, eu estou falando sério, não estou brincando, não use de sarcasmo com as coisas de Deus. Eu falei: não, Leonor, eu sei, mas é difícil para nós entendermos isso. Passou-se, chegou. Faltava 15 minutos para o ano novo israeli. Passou o ano novo em setembro. E ali então minha mãe pediu para que o meu irmão mais velho colocasse ela na cadeira de roda. Ela não tinha locomoção nenhuma. E amarrasse ela e deixasse ela no quarto. Colocasse o véu sobre a cabeça dela. Que ela ia tocar o sentimento de Deus. Ali então ela se viu sozinha no quarto, que ela tinha pedido assim. A casa estava cheia de amigos, parentes, judeus. E ali então ela levou o seu pensamento a Deus e falou: Paizinho querido, eis a tua filha na tua presença. Não que minha dignidade nem merecimento para isso, mas era a misericórdia do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lhe peço, eis-me aqui, faça em mim segundo a tua vontade. Não peço só para mim isso, mas que eles entendam que o teu Filho é o Messias, como eu tenho sentido no meu coração, para que eles também venham juntos louvar o teu santo e glorioso nome na face dessa terra. Não só eles, mas como muitos. Eu fiz uma promessa antes de sair daquele hospital ao Dr. Zerbini e a toda a equipe médica, que um dia eu entraria naquele hospital andando com as minhas pernas, como o senhor tinha dito. E estou aqui esperando. O senhor disse que eu não entraria o ano novo nessa situação, mas andando com as minhas próprias pernas. Eis-me aqui.
Faça-me segundo a tua vontade. Abaixou sua cabeça, chorou bastante. Foi como se um homem muito forte chegasse por detrás dela, colocou-a de pé. Ela foi se apoiando, andando e está andando até o dia de hoje, dizendo que Jesus Cristo é bom e maravilhoso e misericordioso. Quando ela abriu a porta do quarto, entrou pelo corredor, chegou ali na sala, os que estavam ali na sala, que ela chegou, ela falou assim: contemple a obra de Jesus Cristo em mim. Tias minhas desmaiavam, tios meus ficavam atônitos, tinha um rabino que estava sentada no sofá, falou: nossa, acha que eu tomei vinho demais. E ali foi alegria, foi choro, para uns foi choque, porque não entendia o que estava acontecendo, e ali foi aberta a boca de minha mãe para falar das coisas de Jesus. Tudo que ela tinha ouvido, nesse período que ela estava ali, paralítica, a empregada lia, ela ganhou uma Bíblia escondida e lia-se o Novo Testamento ali para minha mãe. A empregada falava: nossa, eu não estou entendendo por que a senhora quer que ler isso. Acabou sendo minha mãe e a empregada, que era de uma denominação não bíblica, fora dos padrões que Deus designa, idólatra, acabou ela também deixando a idolatria e se tornou uma cristã concernente à vontade de Jesus. E ali então, já foi chamado médicos, foi comunicada a equipe médica, porque não foi um choque terrível, vizinhos, amigos, a minha casa virou uma bagunça. E ali então foi para o hospital e faz exames e faz isso. Eles não entendiam. E ali então ela mandou chamar a equipe médica, o doutor Zerbini, e falou: doutor Zerbini, estou de pé, estou dizendo para o senhor, a fé funciona ou não funciona? Jesus Cristo é vivo ou não é vivo? Opera ou não opera milagres? Meu pai então ainda não tinha mudado, não estava compreendendo. Minha mãe começou a congregar-se numa fé cristã, e ali então passou-se 3 anos, meu papai foi alcançado também. Passou-se os tempos, o trabalho foi crescendo dos meus pais, dentro da obra de Deus. Papai eu não compreendia, eu fui crescendo dentro da comunidade, ouvindo, falando de Jesus, mas nunca aceitei. Respeitava, não aceitava. Estava no meu 2º ano da Yeshivá, faculdade rabínica, que são 7 anos. Minha família se dividiu. Ficou com amizade conosco só 20 da nossa família, outros afastaram. E os que aceitaram Jesus como seu Messias foram 178 no total. Proferem até o dia de hoje, aumentou esse número. Na época foi 178. Ali então, eu discutia com os meus pais e brigava com os meus pais dentro de uma ética. Porque o primeiro mandamento com promessa é honrar teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prósperos e longos sobre a terra. Então tinha-se um limite de você dialogar sobre as Escrituras, Novo Testamento, Velho Testamento em casa. Minha mamãe ela convidava: vamos lá na igreja. Eu falei: não vou, não posso isso. Lá é um lugar que não é para judeu, lá está cheio de gentios. Eu tenho que me congregar na sinagoga. Vocês sempre foram, porque agora vocês não vão mais. Eu já questionava os meus pais. E ali então, meu papai ficou enfermo, foi acometido de um derrame, depois teve o 2º, teve um problema cardíaco. O médico chegou e falou: se seu pai quiser viver um pouquinho mais tranquilo, vocês vão ter que comprar uma chácara e morar lá. E eu não vou jamais para uma chácara. Fica muito difícil para mim. Depende de onde vocês forem comprar. Minha mãe falou: escolheu. Olha, vamos escolher uma chácara no interior de São Paulo, entre São Roque e Sorocaba, pertencente ao município de Mairim. Vai ser uma vida tranquila para o seu pai. Falei: tudo bem. Então, aos finais de semana, os feriados, eu estou lá. Qualquer coisa vocês me ligam, eu vou para lá. Mas eu não vou morar lá. Meus estudos estão todos em São Paulo, minha vida está toda em São Paulo. A minha Shivá é feita aqui. Tudo bem, meu filho, faça como Deus se faz você sentir. Meus pais nunca se opuseram, nunca criou problema. E ali então eles foram para o interior, eu fiquei em São Paulo. Meu papai foi acometido de um outro derrame, que paralisou todo o seu lado. E minha mãe falou: agora você vai ter que ajudar o seu pai e sua mãe. E não vai dar para nós ficarmos só. Tive que
fechar todos os meus estudos e ir para o interior. E ali então começou uma prova na minha vida. Boa, porque era um caminho de Deus, de Hashem, de Jesus. Mas para mim não boa, porque eu estava me afastando da comunidade. E 24 horas quase, é exagero meu, não era, era das 8 da manhã a 1 da manhã, visitas em casa de cristãos. Era uma alegria aquilo para mim. Era abre portão, fecha portão, abre portão, fecha portão. E todos iam falar de Jesus, e Jesus, e Jesus, e Jesus. Às vezes eles me chamavam, a minha mãe ficava envergonhada da minha atitude, e eles chamavam, olha, você não sente de vir orar conosco? Eu falei, claro, eu posso até orar, mas eu só oro em hebraico. Vocês oram em hebraico? Não, nós vamos orar. Eu falei, então, Jesus era judeu, vocês não sabiam disso? Também orava em hebraico. Se vocês podem orar em hebraico, nós podemos orar em hebraico. Não, olha, então, vocês vão me dar licença. Quando vocês souberem hebraico, nós vamos orar juntos, com licença. E embora. Ali meu pai lhe pedia perdão, desculpa a todos, ali ia. Quando não, vinha aqueles irmãos que chegavam de manhã, saíam à noite. Eu chegava e falei, vocês não têm casa? Olha, está dando hora do almoço, vocês não vão almoçar na casa de vocês? Era complicada a situação. Eu tinha que pôr a mesa, tirar a mesa, ajudar a minha mãe, era... Oh, meu Deus do céu, e as irmãs lá visitavam, e as irmãs não vão ajudar não, também? Tem que trabalhar na obra de Jesus Cristo também, que trabalhou, ele não ficou de braços cruzados. E ali era aquela minha luta. E vinha, olha, Jesus um dia vai fazer uma transformação na minha vida, na sua vida. Eu falei, na minha? Mas ele vai transformar, mas se ele transformar mais do que eu já sou, viro santo. Agora na sua você tem que se transformar total, dos pés à cabeça, do fio de cabelo, tudo. Porque você não segue os mitzvot, você não segue os mandamentos, você não segue os preceitos. Para falar com Deus, você pensa que é simples assim? Vocês acham que Cristo é fácil? Cristo fez tudo por vocês sem precisar fazer nada. Vão todo mundo para o céu. Não é por aí. Um dia passou, 1 ano, 2 anos se passaram. Aquilo me cansou de uma tal forma que eu não aguentava mais. Eu já estava perdendo o respeito e a educação com aquelas pessoas. Ali então, a palavra de Deus diz, põe-me à prova e veja como eu sou bom. Eu tive que provar Hashem, tive que fazer prova dele. Falei, eu vou pedir 7 sinais e 3 testes. É judeu, é assim, me acostumem. Até hoje eu vivo de sinais. Ali então, o primeiro sinal, eu vou só dizer o primeiro porque os outros é um pouco longo. O primeiro sinal foi muito simples. Eu queria que Deus preparasse e enviasse na minha casa um servo dele, que não conhecesse a minha vida, a minha família, falasse coisas de 5 anos atrás que só eu, Deus, soubesse, fosse ele totalmente analfabeto, não tivesse cultura nenhuma, lavrador do solo, lhe explicasse uma conjugação profética de Isaías, Malaquias, Jeremias, Ezequiel e fizesse uma ponte Apocalipse. Simples. E esse foi o primeiro. Passou-se 8 dias, 8 horas da manhã, bate palma em casa. Ali então, virei para minha mãe e falei, não acredito, mas não fale que é irmão, por favor. Ela falou, não, filho, eu fiz a para Deus, é irmão sim, que aqui só vem irmãos. Eu falei, mas logo cedo? Logo cedo. Fazer o quê? Ela falou, você quer que eu vá abrir o portão ou você vai? Não, mãe, eu vou abrir o portão. Fui lá, cheguei. Ele então lhe transmitiu a paz. Eu, bom dia. Abriu o portão, o que o senhor deseja? Eu falei, não, eu vim aqui porque Deus mandou. Eu falei, não, Deus manda todo mundo na minha porta, é incrível. Na porta do vizinho, na porta do outro do lado aqui da frente, ninguém manda, só aqui em casa. Mas tudo bem. Quem é o senhor? Eu falei, não, eu procuro ser um servo de Deus na terra. Eu gostaria de saber em que bairro que eu estou. Eu falei, poxa vida, o senhor não sabe o bairro que o senhor está? Eu não sou daqui. Eu falei, de onde o senhor é? Eu sou de Alumínio. Então o senhor está longe. Então eu saí hoje 3 horas da madrugada da minha casa para mim estar aqui 8 horas da manhã. Na sua. Eu falei, mas o senhor me conhece? O senhor conhece a minha família? Eu falei, não, nunca ouvi. Estou vendo pela primeira vez.
O senhor tem algum endereço, alguma coisa? Eu falei, não sei ler e escrever. E outra coisa, parece que as ruas aqui não tem placa. Eu falei, não tem mesmo. É tudo sítio. Ali então, eu falei, o que o senhor quer? Eu falei, olha, por acaso o senhor conhece, não sei se é da sua família ou o senhor conhece, uma pessoa que se chama Saulo? Olha para ele assim, conheço. Ele está lá em cima. Fechei o portão, acompanhei ele até a sala, sentei ali, trouxe os meus pais, eles se cumprimentaram, se saudaram. E ali então ele perguntou para o meu pai, olha, esse rapaz disse que tem uma pessoa aqui, que eu preciso falar com ela, porque Deus tem me mandado aqui a falar com essa pessoa. E ele se chama Saulo, ele está, como ele disse que ele está. Mas Saulo é meu filho, ele abriu o portão e trouxe o senhor aqui dentro, ele olhou assustado para mim. Mas você não disse que era você, o senhor não é usado de Deus, vocês não são todos iluminados pelo Espírito Santo, Ruach HaKodesh? O senhor tem que saber, então. Ele abaixou a cabeça, muito caipira, um senhor muito simples. E ele começou a esfregar a mão dele de cabeça baixa. Eu falei, mas o que o senhor tem? Eu falei, olha, eu não sei por onde que eu começo, de tudo você começa por um princípio. Ele falou, não é isso, é que eu não sei se eu começo pelas partes de 5 anos atrás, que só você e Deus sabe, ou pela conjugação profética de Isaías, Daniel, Ezequiel, Malaquias, de uma fonte em Apocalipse. Eu falei, não é possível um negócio desse, porque eu nem sequer proferi em palavras se meu pai ficar atrás da porta ouvindo. Eu falei, não, o senhor começa por onde o senhor quiser. Ah, e mais uma coisa, eu sou analfabeto, lavrador do solo, que nascido e criado no campo, vou morrer no campo. Não tenho cultura nenhuma, a não ser cultivar a terra. Se o senhor me perguntar qualquer tipo de planta, como se planta uma flor, uma árvore, qualquer cultura da terra, eu explico ao senhor. Mas outras coisas, o senhor não me pergunta, eu não sei. Tudo bem. Minha mãe já estava em pranto de choro, meu pai nem se fala. Então, ele começou a falar. Ele teria que ter sido uma mosquinha grudada neste ombro e vivido 5 anos de detalhes do que Deus deu para ele. Ele então chamou-nos para orar, fomos orar. Ali então, oramos. Ele, quando estava para sair da porta da sala, virou para mim e falou assim, daqui 8 dias é o teu batismo. Falei, o meu batismo? Falei, não sou orgulhoso. Só porque você acertou algumas coisas, você já quer que eu vou me batizando? Que para mim me batizar tem que acontecer muitas coisas ainda. É a ponta do iceberg. Somente. Ele falou, daqui 8 dias é o teu batismo. E nós vamos ver isso lá. Tá bom, se o senhor acredita, bem. Ele fechou o portão e foi embora. Meu pai ficou a semana inteira. Vamos nesse batismo, porque alguns dias eu era obrigado a acompanhar os meus pais no serviço religioso da igreja do meu pai e da minha mãe. E involuntariamente lá eu estava, de livre e espontânea pressão. E lá vinham os irmãos que tinham que ficar auxiliando meu pai, e começava aquele serviço, eu ia como eu estava. E ali então vinham aqueles irmãos bem amáveis, atenciosos. O irmão aqui tem um hinário para o irmão acompanhar o cântico. Está em hebraico? Ele olhava, não está, mas então eu não vou cantar. Uma próxima, quando você estiver aqui, ele canta. Ou não vinha algum irmão e bate de novo, você não está sentindo a presença de Deus? Eu olhava para ele e falei, mas por que o senhor está me perguntando isso? Não, porque você está sentindo, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Fica aqui, olha, vem para cá, aceita Jesus. O senhor já aceitou Jesus? Ah, com certeza, louvado seja o nome dele. Então, guarda só para o senhor, o senhor fica falhando todo mundo. Se o senhor ficar dando muito de Jesus para os outros, eu não fiquei. E ali então era assim a situação. E ali então nós fomos, ali naquela noite, congregar, melhor, meu papai e minha mamãe foi congregar, eu ia acompanhá-los apenas, para a gente dirigir, estar ali acompanhando eles. E ali então, naquela noite foi anunciado, naquela igreja, que um dirigente tinha sentido da parte de Deus ali da cidade de fazer um batismo na região de um rio. Meu papai, mais que ele trata, bateu na minha perna e falou, Saulo, olha, isso é um sinal de Deus. Eu falei, meu Deus do céu, como vocês são místicos. Se entrar uma mocinha, que é um sinal de Deus, se um tossir é sinal de Deus, tudo é sinal de Deus. Vamos ver assim, mas por que você está falando isso? Não, você não fala conosco em casa, que você não admite melhor. Você falava assim, se um dia você tivesse que se tornar cristão, que seria nunca,
você só admitiria ser batizado em um rio, porque o judeu faz muito, é um banho ritualístico de água da chuva ou proveniente de rio. Toda sinagoga tem um tanque assim, um banho de purificação, costume israelita que já vem há 4.000 anos atrás. E nós não admitimos negócio de batismo na coletivo, todo mundo batiza num tanque só, e é complicado, para um judeu ortodoxo é complicado. Então eu falei, olha, não concordo com isso. Olha, tá vendo, filho, esse não é Deus, batismo em um rio. É um método natural. E o irmão lá não disse, daqui a 8 dias eu batizo, aí o dirigente anunciou, e é daqui a 8 dias esse batismo. Meu pai falou, esse sinal de Deus, meu Deus do céu. Vamos ver, papai, vamos ver. Vamos devagar. Vamos embora. E ele passou a semana inteira, vamos no batismo, vamos no batismo. Eu falei, pai, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor já crê que Jesus me fez, certo? O senhor já batizou. Batizamos fora, não é? Mamãe é batizada. O senhor é batizado. Estou. Por que o senhor quer batizar de novo? Não pode. Não, filho, eu só quero assistir o batismo. Mas o senhor já viu tanto batismo só para me recordar. Então vamos lá no domingo. E no domingo ainda, nossa, produtivo e maravilhoso. Naquela época eu pensava assim. Então ali, fomos assistir aquele batismo. Chegando lá, eu lembrei que eu tinha os meus 3 últimos sinais. E eu pedi para Deus. Levei meu pensamento ao alto e falei assim, Deus, eu vou pedir mais 3 sinais últimos, como estava certo. Se realmente é com cristão que eu tenho que estar, e o Senhor tem um plano na minha vida, a palavra vai ter que vir 4 de Malaquias, a exortação toda em Apocalipse. E o dirigente daquela noite era complicadíssimo, porque ele era muito tradicional, ele não quebrava protocolo, e tinha normas muito rígidas. Ele era conhecido ali na região como o mais inflexível existente. E terceiro, vai ter que vir um cântico de número 315, que é um cântico nosso também. O título é O Gólgota vai minha alma, que é um título especificamente para ceia. E cântico de ceia, cântico de jovem é jovem, cântico para batismos é batismo, e não se quebra protocolo. Então eu iria ter que mexer em todo aquele serviço. E ele era um ancião presidente ali da região. Ele tinha que ser exemplo, ele não podia fazer coisas erradas. A palavra veio 4 de Malaquias, a exortação toda em Apocalipse. Até então, coincidência. Mas ele estava impaciente naquele púlpito. Ele ficava nervoso. Eu notava assim, ele não está bem. E daí, quando ele cerrou a palavra, ele falou, olha, tem uma coisa que está me martirizando. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus está tocando no meu coração para mim pedir um cântico. Está errado, não está certo, eu já vou avisando. Não é da minha índole fazer o que eu vou fazer. Não concordo. E não vai ocorrer isso novamente. Jesus não vai permitir, não é? Ele ainda fazia isso. Eu falei, meu Deus, o que será? Olha, os músicos toquem o cântico 315. Todo mundo assustou. Eu falei, meu Deus, se Jesus é o Messias, ele está vindo agora. Porque aquele foi o maior sinal de todos que eu podia obter. Quando ele falava, aquele que sempre pode se dirigir para se trocar, para assim batizar, eu mais que depressa eu estava em meio caminho andado. Chegando lá, já tinha um moço trocando, eu me troquei, meu pai e minha mãe não acreditavam. Muitos ali ficaram assustados, porque ele vai brigar com esse homem por causa dessa trapalheira toda que ele está fazendo. E ali então ele chegou, ele se trocou também e desceu naquele rio. Nisso daí, enquanto ele fazia o batismo do primeiro que tinha pronto, que estava trocado primeiro, eu levei meu pensamento a Deus e disse essas palavras: Hashem, faço uma aliança contigo hoje. Como até agora tudo tem se cumprido o que eu tenho pedido pela tua misericórdia. E eu estou crendo, se ocorrer esse último sinal, está sendo concluído essa minha crença que realmente Jesus é o Messias. Porque o que está acontecendo na minha vida não é por acaso, não é coincidência, é muito forte e toca coração, onde é só tu que pode tocar. Pela vida e pela morte, se cumprir esse último pedido que eu fizer, nunca tiraria os meus pés da tua casa, nunca dos meus lábios sairá o nome do teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela vida e pela morte. Mas se não ocorrer esse último sinal, para concluir todos os outros,
O antigo Saulo da Bíblia, do Novo Testamento, perto de mim vai ser um grão de areia, o quanto você contra a obra cristã no mundo, enquanto eu tiver vida. E o final é que eu não sinto esse batismo. Que eu apague, que eu só venha estar em mim quando eu já estiver fora dessas águas. E ali então, aquele homem me chamou para aquele rio. Quando eu estava para colocar os meus pés naquelas águas, não vi mais nada. Quando eu dei por mim, estava ali o caminho de ir para me trocar. E a presença de Deus dentro de mim muito forte. Uma emoção que eu jamais tinha sentido em toda a minha vida. A emoção que eu vi os meus pais sentir, minha mãe sentir, eu estava sentindo naquele dia. Ali começou uma nova era na minha vida. Passou-se os tempos, 1 ano. Como eu já não ia mais na sinagoga, não ia mais na Yeshiva, porque estava distante, eu recebi uma carta do Samuel Halevi Woisner, presidente mundial do judaísmo ortodoxo em Israel. Atualmente ele está com seus 107 anos de idade. Lúcido pleno, não usa nem óculos. Ele é mais forte do que eu. Tem uma vida ízima dentro das Escrituras e irrepreensível. Um homem de Deus. Ali então ele tem o relato e relação de todas as yeshivás do mundo e alunos que estão fazendo estudo. Então constou que eu tinha feito 2 anos e tinha parado. Então mandaram localizar-me o que tinha acontecido comigo. Veio 2 rabinos da comunidade, entraram em contato comigo, descobriram onde eu morava, aconteceu, tocaram o interfone, eu fui lá atender. Por gentileza, o senhor é empregado da casa? Eu falei, não. Eu gostaria de falar com Saulo Charabre, se enquanto sou eu. Eles olharam assustados assim, mas o que aconteceu? Porque na época, eu por minha livre espontânea vontade, meu papai, inclusive, ele não tinha feito isso, mas eu quis. Eu tirei a barba, tirei os seios, são madeixas laterais que nós usávamos, deixei de usar chapéu, kipa. E ali então eu falei, mas pelo que nós temos aqui, é de uma família de judeus ortodoxos, mas você não é nada ortodoxo. Eu falei, olha, é uma história muito longa, vocês não querem entrar para ouvir, porque aqui no portão não dá para conversar. E ali eu contei tudo que os irmãos já ouviram. Eu falei, olha, pode ser muito bonita essa sua história, mas para nós não quer dizer nada. Estamos aqui para dizer que o Gaon quer que você retorne aos estudos da Yeshiva e termine, mas eu nunca vi um cristão estudar em uma Yeshiva israelita tradicional, que nós só cremos no Taná, que é de Gênesis a Malaquias, e ponto final. Mas, se você não quiser aceitar, para nós vai ser uma grande alegria. Eu falei, então vocês podem ir embora, porque a maior alegria eu já tenho, que é Jesus dentro do meu coração. Vocês ainda não compreenderam, mas vocês vão ainda compreender, nós vamos sentar juntos ainda. E se alegrar juntos em Yeshua. Eles balançaram a cabeça e foram embora. Passou-se 2 meses, estavam ali de volta, porque fizeram uma videoconferência, explicaram o caso para o Samuel Woisner. Ele falou, não importa, traga ele para Yeshiva e deixe ele estudar. Talvez através dos estudos ele tenha uma consciência mais correta do que talvez tenham passado para ele, e ele vai acabar compreendendo que o nosso Messias ainda não veio. E ali então eles me vieram e falaram, olha, se vocês pensam que vocês vão me fazer isso para que eu saia da minha crença, da minha fé de Jesus, vocês estão perdendo tempo. E outra coisa, antes de eu aceitar qualquer coisa, eu vou buscar confirmações de Deus. Se Deus permitir, eu volto, senão não. Porque eu saberia que estaria enfrentando a maior barreira da minha vida, um cristão no meio de uma faculdade israelita ortodoxa. Fazendo o quê? Sendo humilhado. E ali então o Senhor permitiu todas as coisas, eu voltei para a faculdade rabínica. Nesse inteirinho, Deus proporcionou em Jesus e Yeshua de falar com a primeira família de judeus ortodoxos no Bom Retiro, na Rua Prata. E ali então, eu entrando naquele estabelecimento ortodoxo kasher, que é uma mercearia ortodoxa kasher, kasher é alimento pela prescrição da Torá. Ali então, eu entrei, fiz algumas compras, ao sair, de repente o menino estava, o filho do Yaakov, estava encostando no caixa para dar um livro para o pai, que ele tinha terminado o livro de Bar Mitzvah. Livro de Bar Mitzvah, um livro que quando o garoto alcança a idade de 13 anos, ele faz o Bar Mitzvah, que quer dizer Bar, filho, Mitzvah, mandamento, filho do mandamento, que é considerado adulto para a vida religiosa. Dentro do judaísmo é assim. Aos 13 anos e a menina aos 12. E ali então eu virei para ele e falei, Mazel Tov el Siman Tov, parabéns e felicidades em hebraico. O pai dele virou para mim, judeu ortodoxo, racídico também. Você é ortodoxo,
Ele falou, você é judeu? Eu falei, sou, mas você é de linha liberal. Na época, a minha barba estava começando a crescer de novo. Vamos dizer que sim. Não vamos dizer que sim. Ou você é judeu, ou você não é judeu. Eu falei, sim, sou judeu. Muito bem. É liberal. Não, ortodoxo. Você é judeu ortodoxo desse jeito? Você está mais para a linha liberal do que a ortodoxia. E ali começou-se uma conversa, passou-se 3 meses, nós mantendo contato. Ele creu que Jesus era o Messias. Ele, a esposa e seus filhos. Começou uma grande guerra na comunidade. Ali então passou-se um ano, Hashem permitiu que ele fosse para Israel para falar do que eles tinham de maravilhoso para com a tia mais velha dele, que morava em Haifa. Foram para Israel. Chegando em Israel, ele ligou para a tia dele, de Tel Aviv, e falou, minha tia, eu estou em Tel Aviv, estou indo para sua casa, porque Deus tem mandado-nos na tua casa. Jacob, na minha casa você não entra, na minha casa você não pisa, na minha casa você não é bem-vindo, porque nós sabemos o que você tem se tornado. E bateu o telefone. Ele virou para a esposa dele e falou, Miriam, o que nós vamos fazer? Ele falou, Deus preparou para nós estarmos aqui, nós vamos até lá. E foram de Tel Aviv a Haifa. Quando Jesus tem um plano na vida de uma mulher, de um homem na terra, talvez os caminhos que ele toma para nós podem ser difíceis, incompreensíveis. Talvez até olharmos com olhos de, nossa, esse Deus é ruim. Ele toma caminhos duros. Não. Nós não sabemos o intento que está à frente daquela obra. E ali então, o neto mais novo daquela senhora, a tia dele, estava brincando em um vilarejo próximo, 7 anos de idade. Ele estava andando em um vilarejo que tinha uma área de risco, criança, terrivelmente, é criança em qualquer parte do mundo, pisou em uma mina terrestre. Clac. As minas israelenses são muito compactas e têm um poder de explosão muito forte para virar, despedaçar bastante. E elas não acionam quando você pisa, mas quando você tira os seus pés. Crianças israelenses são muito espertas, sabem o que é uma mina. Essa matéria até de escola em Israel. Ali então aquela criança ficou parada e tinha alguns adultos ali ouvindo e foram avisar os familiares, chamaram os técnicos de desarmamento de bombas, vieram lá, não tinha como mexer, estava em uma situação difícil. Se mexesse tinha um risco de explosão de 90%. Se não mexesse a criança ia se cansar, ia tirar o seu pezinho dali e explodir a mesma coisa. Isolaram a área, é coisa comum em Israel. E esperar aquela criança se cansar, explodir os pedaços, recolher e entregar aos pais para fazer o sepultamento. Simplesmente mais um dia em Israel. 4.000 anos de guerra. Um a mais ou a menos não vai fazer diferença. Ali então, nesse inteirinho chegou o nosso irmão Jacob, a nossa irmã Miriam na casa da tia dele. Chegando lá, viu aquelas mulheres em luto, chorando, uma bagunça, um monte de gente. Canais de televisão se direcionando ao vilarejo. Está tendo alguma coisa? É normal em Israel isso. Ele chegou na casa da tia dele, entrou e falou assim, minha tia, o que está acontecendo? Ela falou, você ainda me pergunta, você me desobedeceu, não é para você vir na minha casa, não é porque você não pode entrar na minha casa, porque por sua causa Deus, Hashem está nos castigando. Por sua causa, por sua atitude de você ter crido que se Jesus é o seu Messias, Ele está pesando a mão sobre nós. Sabe o que está acontecendo, Jacob? O meu neto mais novo está com os pés sobre uma mina. Ele vai morrer por sua culpa. Ele virou para ela e falou, minha tia, eu não vim trazer morte, eu vim trazer vida, porque aquele que está comigo é Jesus e Ele é vida. Você está falando demais, Jacob. Vamos fazer uma coisa então. Já que o meu neto vai morrer, se você for lá e trouxer lição e salvo, eu respondo pela minha casa, porque eu sou a matriarca da família. Ele olhou para a esposa dele e falou, Miriam, vai buscar a presença do nosso Deus e de Jesus em oração. Virou-se, foi embora, saiu por aquela sala, foi até aquele vilarejo. Chegando lá, estava soldados israelenses, todo isolado, CNN, tem tudo em vídeo. E ali então, ele chegou para um soldado que ali estava e falou assim, olha, eu sou tio daquele garoto, eu vou lá, preciso falar com ele. Lá é uma área de risco, o senhor não pode entrar, o senhor tem que aguardar aqui, o senhor é da família? Sou da família. Eu falei, então o senhor aguarda, ele se cansando, a gente ajunta os pedaços, entregamos a vocês, vocês fazem o sepultamento. O senhor quer morrer com ele? Não, eu sou da família, se morrer eu morro com ele. Mas eu vou até aquela criança. Aí ele olhou assim para ele, como é que porque o senhor é uma área de risco? O senhor é maluco? Eu estou indo lá em nome de Yeshua HaMashiach.
O soldado israelense olhou para ele, assustado. Que loucura é essa agora? Um judeu religioso falar isso para mim? Que é isso? E no mundo isso? Tá bom, mas um louco a menos, um louco a mais não vai fazer diferença. Pode ir. E ali ele foi caminhando até aquela criança, chegou até aquela criança, ajoelhou, apoiou o seu braço em uma das pernas e começou a conversar com aquela criança como se nada estivesse acontecendo. Mordecai, você sabia que há muitos e muitos milhares de anos atrás, um garoto de 12 anos de idade falava com os rabinos da época e eles não compreendiam com grande sabedoria aquele garoto tinha. Aquele garoto cresceu, tornou-se adolescente, tornou-se um homem, disseminou palavras de vida e sabedoria por essas terras nossas. Ele foi preso, martirizado, crucificado, torturado, morto. Foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, ascendeu ao céu, está à destra de Deus Pai. O nome dele é Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel. Hoje ele está aqui. Ele está segurando na tua mão e na minha, porque nós dois estamos correndo o risco de vida. E levantou e falou, Mordecai, vem para meu colo. As pessoas não entendiam aquela atitude. Um homem chamando uma criança para se suicidar junto com ele. Ele chamou pela segunda vez, Mordecai, vem para meu colo. Aquela criança levantou a cabeça e falou, mas eu tenho medo, tio. Eu não tenha medo porque o forte está conosco. Ele vai fazer uma obra e provar para eles e os da nossa família que Yeshua é HaMashiach. Chamou pela terceira vez, Mordecai, vem para meu colo. Mordecai se impulsionou e pulou no colo dele. Eles abaixaram as pessoas porque pensou que ia voar pedaço dos dois para tudo quanto é lado. Não ouviram nada. As câmeras focalizando. Pessoas que tinham tampado seu rosto voltaram a olhar de novo. Soldados atônitos, repórteres atônitos, família atônita. Ele caminhando com aquela criança normalmente no braço. Quando ele passou no cordão de isolamento, detonou aquela mina. Nós sabemos que o dedo do poder de Deus segurou aquela explosão. Eles não estavam entendendo o que se ocorria. Aquela mina foi examinada, está no Museu de Armamento de Tel Aviv, não tem defeito nenhum. Está lá um laudo escrito, mina do milagre, porque não teve explicação. Ali então ele entrou, foi até a casa da tia dele, adentrou a casa da tia dele e falou, eis mulher do teu neto, cumpra com a tua promessa para com teu Deus. E ali então ela disse, eu e minha casa serviremos Yeshua HaMashiach. Foram para um serviço religioso na Grécia, em Rhodes, congregaram. No dia seguinte teve um batismo especial. Os 18 daquela casa obedeceram no batismo, aceitando Jesus, confirmando o seu aceitamento. E ali foram para Haifa novamente. Chegando lá, a casa deles estavam toda apedrejada. O vilarejo se reuniu e falou assim, vocês não vão reivindicar o direito de vocês? Aquela mulher disse, não, o maior tesouro, a maior alegria estamos levando dentro do nosso coração, que é Yeshua HaMashiach. Deu meia volta, fizeram umas documentações, alguns acertos, e estão residindo em Rhodes, na Grécia, até o dia de hoje. E nós estamos no final deste mês, agora dia 30, indo para Israel, eu e minha mamãe, para fixar residência em Israel. Dar aula ali na Yeshiva do Monte Sião, que é uma Yeshiva que está preparando Kohanim, sacerdotes, Levim, levitas, para o terceiro templo. E ali então, o meu principal alvo de Deus e de Yeshua, estarei residindo em Mea Shearim, que é uma comunidade ultra-ortodoxa, para ali estar levando o Evangelho e Yeshua aos corações dos judeus ortodoxos, racídicos, Lubavitches, Naturei Kartan, Natagebim e toda a linha ortodoxa proporcionada assim. Pela misericórdia de Deus, não que nós e nem minha capacidade de nada. Eu sou uma pequena lamparina de barro, esperando ser enchido de azeite pelo próprio Yeshua. E a chama dessa lamparina chama Ruach HaKodesh, Espírito Santo, que vai iluminar e guiar em tudo por tudo. Por isso que rogo de todos vós, nas vossas orações, não esquecer desse pequeno na terra, que ainda está tentando aprender a servir a Jesus da forma que Ele requer, da maneira que Ele quer. Porque do momento que nós nos colocamos à disposição e é para Ele nos administrar na sabedoria dEle a vida
E do momento que nós tentamos fazer como nós achamos, não tem edificação e não tem vida. Então, vai ser muito difícil. Já tem decretado, vários grupos lá já têm decretado a minha morte ao descer do avião onde ela vive, mas estamos indo na confiança e na fé. Se morro com Cristo é ganho, se vivo com Cristo é ganho. Yeshua não precisa de nós precisamos de Yeshua. Se esse corpo tombar, ficará outros para dar continuidade. Pela misericórdia de Deus, no Brasil, onde começou todas as coisas nesse período de 7 anos, de falar de Yeshua dentro das comunidades ortodoxas, nós somos um número de 688 judeus ortodoxos, entre mulheres e jovens, que crê que Jesus é o Messias. É profético. Quando a figueira brotaria, era um sinal das concernências do fim. Quando os galhos voltariam a ser reenxertados na oliveira, a plenitude maior seria de Israel. Então vamos valorizar a dádiva de estarmos na presença de Deus, na presença de Jesus, louvando e enaltecendo esse glorioso e magnífico nome na terra, de vida. Cada um de nós temos que nos colocar como uma azeitona da oliveira verdadeira. Esta vida funciona como uma mó. É uma base de pedra de 10 toneladas e uma pedra de 5 toneladas que vai em cima, como se fazia extração de azeite antigamente. E ali era colocado as azeitonas e aquela mó passava esmagando as azeitonas para ali se extrair os seus azeites, o óleo de oliva. Assim esta vida às vezes conosco. As dificuldades, as provações, as lutas, as atribulações vêm esmagando-nos. Mas nós, como os filhos de Deus, produzirmos o mais puro azeite, límpido e puro. E onde nós passarmos, onde nós andarmos, deixamos o perfume de Yeshua, o perfume de Jesus, que traz vida com abundância a todos nós. É uma dádiva. Servir a Deus, maiormente na plenitude, que é Jesus. Agradeço a oportunidade que o pastor tem dado, o convite de um nosso irmão, que o Senhor tem feito crescer uma grande alegria de estar aqui. Pensei eu que não ia conseguir chegar, que estava em uma missão também. Cheguei de uma missão há poucos minutos, mas o Senhor tomou os caminhos para estar aqui conhecendo essa partícula na terra da família de Jesus também. Eu agradeço a oportunidade a todos. E nas minhas orações em Israel, jamais Jesus permitirá de esquecer desta igreja, da obra de Deus na terra, onde requer que tenha homens e mulheres de Deus, servos e servas de Deus dedicados. Vale a pena nós aguardarmos a vinda de Jesus. Não troque por nada. Não importe o que venha a ser oferecido a vocês. Nunca troque. Nunca troque. São embaixadores de Cristo na terra, cada um. É-nos prometido um reino de reis e sacerdotes. Vamos cumprir com a nossa obrigação que Ele tem nos dado, essa responsabilidade a cada um. Jovens, mulheres e homens. Somos luz do mundo e sal da terra. Temos que transpassar essa luz que está em nós, que é Jesus, para que outros também obtenham a vida. Não cale, não feche seus lábios. Não seja incrédulo.